Eu acho que só quem faz uma maratona para ter noção do que é uma maratona. 42 quilômetros é bastante coisa, exige muito da sua parte física, só que quando chega no quilômetro 30, que você já está mais de 2 horas correndo, às vezes 3 horas correndo, mesmo você estando bem treinado, o corpo sente. Então a gente fala que a partir desse momento, às vezes é muito mais mental do que físico. Esse que você ouviu aí é o Danley Ferreira. Ele é um atleta amador apaixonado por corrida e que faz muito conteúdo sobre o assunto nas suas redes sociais. Agora, ele está se preparando para participar da Maratona Olímpica de Paris, que pela primeira vez vai ser aberta para corredores amadores. O Danley é o convidado dessa edição sobre corrida. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana. O Danley Ferreira é carioca, é morador da Rocinha, no Rio de Janeiro, e corre há 10 anos. Muita gente já sabe disso, porque ele mostra a rotina dele no Instagram, onde ele publica conteúdo sobre correr, como se preparar para a corrida, como enfrentar maratonas. Ele virou um porta-voz desse assunto, ainda que ele não seja um atleta profissional. Ele, na verdade, é estudante de pedagogia e quer alfabetizar jovens adultos. Mas, como todos nós, ele anda equilibrando vários pratinhos. E agora ele se prepara para correr a Maratona Olímpica de Paris. Neste episódio do podcast, ele fala como faz para encontrar o equilíbrio entre trabalho, estudo e esporte. E conta também o que significa correr uma maratona. São 42 quilômetros que exigem muito do corpo e da mente. Ele conta pra gente como foi a primeira vez dele. E eu adianto aqui que não foi nada fácil e foi cheio de emoção e epifanias. Ouve aí meu papo com ele. Danley, muito obrigada por ter topado esse convite de bater esse papo hoje aqui no podcast da semana. Eu que agradeço, né? Falou sobre corrida, a gente vamos falar sobre corrida então. Corredor sabe como é que é. Para começar pelo começo, saber um pouco da sua história. Você é atleta amador de rua há mais de 10 anos. Quando é que você resolveu começar a correr? Como foi esse começo? Eu comecei no atletismo, na verdade, na escola, por causa da escola. Eu era rápido, então... nas competições interescolares, o meu professor de educação física sempre me levava, então eu peguei uma paixão ali, competia em pista e tudo mais, no antigo estádio Célio de Barros, que hoje não existe mais, mas a paixão começou ali. Só que, como eu falei, eu competi em pista. A minha mãe, hoje, ela é fumante já há muito tempo, e ela tem 65 anos, mas ela sempre me contou histórias da época que ela era mais jovem, de que existiam corridas que passavam por dentro da Rocinha e que ela participava dessas corridas. E aí ela me contava as histórias, né? E ela contava de um jeito, ela e meu pai contando, né? Eu até falei isso recentemente, que parecia aqueles contos épicos que a gente aprende em literatura, sabe? Imagina a sua mãe correndo uma corrida, subindo a Rocinha na chuva, cansada, e mesmo assim terminando a corrida. Então, como eu já tinha uma vivência de atletismo, eu ouvia aquelas histórias e falava, caraca, imagina eu também ter a oportunidade um dia de fazer uma corrida aqui dentro da Rocinha, seria muito legal. E ela sempre me contava isso, e aí um dia apareceu no jornal uma matéria assim, corrida na Rocinha, porque foi bem na época do pós-UPP, isso em 2011, 2012, começou a entrar vários projetos de inclusão social dentro da comunidade, inclusive projetos de esporte. E aí era a corrida de braços abertos. Então o jornal estava noticiando que ia ter uma corrida dentro da Rocinha e eu pensei, cara, essa é a minha oportunidade. Então vamos lá, chamei os meus amigos, eu tinha um grupo de amigos que a gente, enfim, cresceu junto, eu falei, vamos correr essa corrida? Aí eles, vamos, aí a gente começou a treinar por conta própria e perto da época da corrida mesmo, perto do dia da corrida, a gente conheceu o pessoal da equipe Rocinha de Atletismo, que é uma equipe aqui da comunidade que a gente não sabia que existia. E a gente conheceu o pessoal da equipe, eles chamaram a gente para correr com eles, para treinar junto, participar das provas, participar inclusive de um projeto que estava para começar, que era um projeto com 10 jovens da comunidade aqui da Rocinha, que estudassem, né, que estivessem dispostos a participar desse projeto. A gente ganhava cesta básica, a gente ganhava material, roupa, né, tênis, material esportivo, e o começo foi isso em 2013, as influências foram o atletismo na escola, a minha mãe que me contava as histórias, a oportunidade que eu tive de participar de uma corrida aqui dentro da Rocinha e o grupo de corredores da Rocinha que abraçou a gente, e dali
eu nunca mais parei. Eu tinha assistido esse vídeo aí que você fala da sua mãe. É muito bonito ouvir você falar dela. Como é que é a corrida na sua família? Você falou que ela não corre mais, mas teu pai corre, eles te acompanham sempre, como é que é? Por incrível que pareça, na minha família eu sou o único atleta. Minha mãe sempre fala que é uma coisa minha mesmo, que eu sempre gostei de praticar esporte. Óbvio que isso vem muito deles, eles desde cedo me levavam para a escolinha de futebol, me inscreveram na natação. Então, assim, eu sempre tive um contato com o esporte muito grande dentro, tanto por causa da minha família quanto por causa da escola. Mas a minha família, né, desde muito pequeno, me incentivou. O meu pai, ele não pratica esporte, ele tem bronquite asmática, então, né, ele nem pode fazer muito cardio. Minha mãe, como eu disse, infelizmente, ela é fumante, mas ela é uma pessoa bem ativa, só que, né, os hábitos, infelizmente, não são como a gente gostaria, né? Tipo assim, caraca, imagina minha mãe sendo uma atleta, seria lindo, mas não é. E tudo bem, eles sempre me deram muito apoio mesmo. Ela sempre falou assim, ó, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Se eu ver tu fumando, tu vai ver só, hein? Você se apresenta como atleta amador e você é estudante de pedagogia, na verdade, né? Então eu queria saber como é que você divide o tempo, como é que um atleta amador, mas que é tão dedicado, faz para conseguir dar conta de tudo? O esporte ele sempre esteve presente na minha vida, né? De várias formas, e a corrida, como eu já disse, há mais de 10 anos. Então, desde que eu me conheço por gente, que eu digo, né? Que assim, um adolescente que virou adulto e hoje eu já sou um homem responsável, a corrida sempre esteve presente nesses momentos. E foi um esporte que trouxe para minha vida muita disciplina, muita perseverança, muita garra. É um esporte que, além de você cuidar da sua saúde física, te ajuda a cuidar da saúde mental. Então, para quem tem uma rotina corrida, muitas vezes a corrida, as pessoas pensam assim, nossa, ele arruma tempo para correr. Mas não é isso, eu tenho que ter tempo para correr. Porque além de a corrida trazer essas lições de disciplina, de eu, né, ter que manter o foco não só na corrida, mas também no trabalho, nos estudos, é uma coisa que me deixa leve. Então, se eu começo um dia correndo, se eu começo um dia praticando atividade física, esse dia ele tende a ser mais produtivo, ele tende a render mais, eu tendo a ter mais energia durante o dia, por mais que às vezes eu acorde muito cedo para correr, né, e fique com um pouquinho de sono à tarde, assim, esse dia acaba rendendo muito mais do que um dia que você acaba acordando um pouco mais tarde, com preguiça, né, um dia que você não acorda ativo. Então, além de todas essas lições que o esporte traz para a minha vida, tem essa coisa de fazer ele não me deixa mais cansado ou não me traz mais sono. Porque também eu tenho que dormir bem, né? Um atleta que ele corre, que ele pratica atividade física, mas que ele tem outras coisas da vida dele também, ele precisa estar atento a outras coisas, como sono, alimentação. Eu acho que é isso, assim, eu tenho que ter esse espaço no meu dia para corrida. E você começa pela corrida? O ideal para mim é começar o dia correndo. Estudo às vezes de manhã e à tarde, ou então de manhã e trabalho à tarde. Então, eu começando o dia com a corrida, eu acordo um pouco mais cedo, obviamente, não é? Todo mundo tem as mesmas 24 horas no dia. Mas eu tento fazer um esforço para acordar um pouco mais cedo, fazer essa parte do meu dia, né, que é o treino, e depois eu vou para as outras atividades, estudo, trabalho, e assim, até agora tem dado tudo certo, e na verdade a corrida tem ajudado. Onde você corre para treinar, assim, todo dia? Você acorda e vai para onde? Eu moro aqui na Rocinha, né? Eu sou morador da comunidade da Rocinha, eu nasci e cresci aqui. E felizmente a gente está muito perto da praia de São Conrado. Então aqui tem uma ciclovia, tem areia, né? O legal foi isso, é que a corrida é um esporte muito democrático, né? Então antes, no comecinho, quando eu não tinha apoio nenhum, quando, né, nem tênis de corrida apropriado eu não precisava, porque eu poderia correr descalço na areia. A gente cresce assim, aqui na Rocinha, né? Tipo, a gente cresce muito próximo da praia. Então, isso eu acho que foi uma coisa que ajudou bastante também. Eu sempre treinei em São Conrado, mas hoje em dia, com as ciclovias, a gente tem acesso a Leblon, Barra. Então, às vezes, eu saio correndo da Rocinha e vou para Copacabana. Saio correndo da Rocinha e subo a Vista Chinesa. É legal, como a gente está numa boa localização aqui, eu tenho acesso a esses espaços para treinar, que são maravilhosos. E o teu treino diário é de quanto tempo? Varia muito. Agora, por exemplo, eu estou entrando em ciclo de maratona. A maratona, para quem não sabe, são 42 quilômetros. Então, é um treinamento que exige bastante do atleta, exige bastante dedicação, exige tempo, né? E como é uma distância maior, exige mais tempo de treino também. Então, eu corro por dia, agora, durante a semana, entre 10 a 14 quilômetros,
que isso demora por volta de 50 minutos a 1h10, por aí. E aos finais de semana, são chamados longões, né? São os treinos mais longos. Eu corro por volta de 2 horas e pouca, porque os treinos variam entre 20, 24, 28, 30 quilômetros, por aí. E você falou que tá, então, nesse treino pré-maratona, né? Que maratona você vai correr? Eu vou correr a Maratona Olímpica de Paris. Essa vai ser a primeira edição de uma maratona olímpica que vai ser aberta para o público geral, porque geralmente quem corre a Maratona Olímpica são os atletas olímpicos que atingem um índice e estão lá representando o seu país. Esse ano, a Maratona de Paris abriu para o público geral, as pessoas tiveram que participar de uma série de desafios para poder, talvez, conseguir se inscrever, porque eram pessoas do mundo inteiro tentando essa vaga. E, bom, consegui, eu vou com a marca que eu sou embaixador. E é isso, estou me preparando agora porque é um momento super especial, é um momento único e a gente não sabe se vai ter outra oportunidade dessa de correr uma maratona olímpica. E estou me preparando. Então, já que você está nessa preparação, né? Todo mundo que corre e começa a correr parece que é uma coisa meio viciante, né? Correr dá um negócio que você... Quanto mais corre, mais quer correr. E a gente falou de treino aqui, mas... E como você bem falou, tem uma outra preparação, que é sono em dia, alimentação. Então, eu queria que você falasse um pouco disso. Como é isso na sua vida? Quantas horas você dorme? O que você come? O que você acha que é importante fazer? Hoje a gente vê muita gente no Instagram, né? Postando suas rotinas de treino. Eu acordo tal hora, eu tomo café, eu vou pro trabalho, vou pra faculdade, eu durmo cedo, eu vou pra academia, vou nadar. E as pessoas devem olhar e falar assim, caramba, tipo, como a pessoa consegue arrumar tempo pra isso tudo? E parece que a vida dela é tão organizada e eu não faço metade das coisas que ela faz e mesmo assim não consigo, sabe, botar meus projetos pra frente. E a verdade é que, na maioria das vezes, as coisas acabam ficando um pouco bagunçadas. Tipo, a faculdade, tem períodos que eu tô fazendo estágio, e aí chega a época que tem um monte de prova, trabalho, e aí eu tenho que dar mais atenção a isso, e aí acaba tirando um pouco do tempo que eu dedico ao meu trabalho. Então, às vezes, até o tempo de sono, que é essencial para que eu acorde bem no outro dia para treinar. Então, assim, varia muito do período da vida que eu tô vivendo e varia muito também das prioridades que a gente coloca, né? Nesse momento, como eu disse, eu tô treinando para maratona, então eu coloquei isso como uma grande prioridade, pelo menos até agosto, até a gente conseguir concluir esse projeto. E eu tô fazendo um esforço para dormir melhor, porque eu já passei por momentos onde eu tava com muita demanda de projetos da faculdade, muita demanda de trabalho. Então, para eu conseguir dar tempo de fazer tudo, assim, eu negligenciava muito meu sono. Então, eu ia dormir tarde, acordava cedo e mesmo assim ia mantendo a rotina. Só que isso tem as suas consequências, né? Nesse momento da minha vida, eu tô tentando priorizar meu sono. A minha alimentação, até esse momento, eu como de tudo, eu almoço e janto às vezes na casa da minha mãe, faço minha comida aqui, eu gosto muito de comer comida, mas eu também, às vezes, como eu passo muito tempo fora de casa, eu acabo comendo muita besteira na rua, pão de queijo, salgado, açaí, mas por que eu falo que até esse momento minha alimentação tá assim? Porque agora eu vou começar a consulta com uma Nutri, até agora eu tava sem, vou começar, e a minha ideia é que a gente faça uma alimentação mais regrada até a maratona. Bom, de acordo com a minha alimentação é isso, eu como a dieta básica do brasileiro, né? Arroz, feijão, uma saladinha, um frango, uma carne. Em relação ao sono, eu disse, né? Eu tento dormir por volta de 11 horas, assim, porque hoje em dia é muito difícil, né? Conseguir dormir cedo. Antigamente, minha mãe me criou dormindo muito cedo. E hoje em dia parece que é difícil, você perde muito tempo no celular, você fica agarrado nas telas e aí aquilo tira o seu sono e você tá ansioso porque tem 1 milhão de coisas para fazer. Então fica difícil dormir, largar tudo cedo e deitar, né? Mas eu tô tentando dormir ali 11 horas, no máximo meia-noite, para acordar no dia seguinte 7, às vezes 6h30. Olha, e já entrando no clima de maratona, tem um vídeo seu no Instagram, que foi da sua primeira maratona, que você fala que a prova exige o máximo física, mental e emocionalmente. E aí a gente te acompanha ali, você travou no quilômetro 30, você fala que viu gente caindo na sua frente, você lembra da sua trajetória de quando você vendia picolé, andou 24 quilômetros com carrinho numa virada de ano. Nessa parte você chora, e quem tá assistindo não consegue segurar muito também, viu? Vou te confessar que foi difícil pra mim. Então eu queria começar falando são muitos desafios, mas do desafio físico, né?
Você tinha ideia de que você podia travar e sentir tanta dor daquele jeito? Tem uma hora que você não consegue nem mexer o braço, né? A gente pensa nas pernas, mas não pensa no braço, que o braço vai travar. Eu não tinha ideia. Você falou aí, era a minha primeira maratona e eu já corria há quase 10 anos. Né? Eu tinha 10, eu não era um corredor iniciante, eu tinha 10 anos de trajetória no esporte. Eu já tinha corrido algumas meias maratonas, já tinha corrido 1 milhão de provas de 5 e 10 quilômetros. Eu tinha o corpo preparado, só que eu não conhecia nada de maratona e estava sem treinador na época, então, assim, eu fui treinando da maneira que eu achava que dava para treinar. Acabou que o meu ciclo de treinamentos para essa prova também foi... Tiveram várias coisas que perpassaram esses momentos. Eu estava gravando um programa, um programa de viagem, né? Então eu passava muito tempo viajando, às vezes não conseguia treinar direito. Eu não treinei da maneira que eu deveria ter treinado, mas ainda assim eu não achava que ia ser tão ruim. Eu falei assim, pô, não é possível, eu tenho 10 anos de corrida, já fiz várias meias maratonas, então eu vou chegar lá, vou devagarzinho e vou conseguir fazer a maratona. Só que não foi assim, não foi da maneira como eu esperava. Por isso que eu falo para as pessoas hoje. Hoje em dia tem muita gente que está começando a correr e a maratona é um grande desafio e é o sonho de muito corredor iniciante. Só que você precisa ter toda uma bagagem e precisa se estruturar para fazer uma prova, porque não é qualquer prova. São 42 quilômetros. Eu falo para os corredores iniciantes, eu falo, cara, não subestime a maratona. E eu subestimei a prova. Cheguei lá com toda a minha experiência, obviamente, mas fisicamente talvez eu não tivesse tão preparado. Comecei a prova bem devagarzinho, eu estava bem empolgado, era a minha primeira prova de 42 km, mas era a minha primeira prova fora do Brasil também. Eu tava, né, você falou aí, mas a prova foi em Amsterdã, foi lá na Holanda. Falei, cara, eu tô vivendo um sonho, né? Eu sempre quis estar na Europa correndo uma maratona, é uma coisa de criança que assiste as provas, assiste os atletas quenianos correndo. Falei assim, cara, agora eu tô tendo a oportunidade de estar aqui, eu vou viver esse sonho. E foi frustrante quebrar, porque quebrar, quando a gente que é do esporte fala quebrar, tipo assim, cara, você tá indo num ritmo e de repente acontece alguma coisa que você não consegue mais seguir naquele ritmo, ou você para, ou você vai muito mais devagar. Então isso é o que a gente chama, né, de quebrar na prova. Foi frustrante quebrar, mas eu falei assim, cara, a gente tá no quilômetro 30. Faltam 12 quilômetros para eu completar os 42 quilômetros. Eu estava sentindo muita dor. Eu senti cãibra no quadríceps direito e no esquerdo. E os dois estavam muito travados, então eu não estava mais conseguindo correr. Eu mal estava conseguindo andar. Só que eu falei assim, cara, eu não vou parar aqui. Como você disse, eu vi muita gente caindo na minha frente. Um senhor caiu de cara no chão na minha frente e eu não conseguia abaixar. Eu tentei abaixar para ajudar ele e eu quase caí junto, porque eu não estava conseguindo fazer muito movimento além do que eu já estava fazendo de caminhar. Eu vi algumas cenas meio desesperadoras, então ali eu tive noção do que é uma maratona após o quilômetro 30. Mas eu falei assim, eu não vou desistir, porque eu passei tanta coisa para chegar até aqui, eu já vivi tanta coisa, já passei por tanto perrengue, e tem tanta gente que gostaria de estar aqui no meu lugar, vivendo esse sonho. Eu falei assim, cara, eu não posso desistir aqui, eu não posso parar na ambulância e falar, pô, me leva que eu não consigo mais. Eu vou do jeito que dá. Então eu fui caminhando. E aí, como você disse, eu lembrei da época que eu vendia picolé. Assim, na vida a gente já passou por muitas coisas, mas isso foi uma coisa que na hora veio na minha cabeça. Eu não ficava refletindo sobre isso antes, mas no momento da maratona, no momento que eu mais estava sofrendo ali, eu pensei, cara, por exemplo, eu já passei por coisas tão mais difíceis, tipo isso. No dia 31 de dezembro, se eu não me engano, foi de 2017 para 2018, eu saí da Rocinha caminhando com um carrinho de picolé que eu vendia. Eu fui até a Praia do Leme, que dá 12 quilômetros, talvez até um pouco mais, saindo da Rocinha de fato de onde eu saí. E voltei andando, porque eu tinha vergonha de pedir para os motoristas para entrar no ônibus com carrinho de picolé. Tipo, eu era um vendedor ambulante que era muito tímido, então eu tinha vergonha até de pedir pro motorista, tipo, motorista, posso pegar uma carona com você até o Leblon, até Copacabana para vender picolé lá? No início eu tinha muita vergonha. E eu fui andando, saí e fui andando até lá. Acabei de vender meus picolés e voltei. E isso já cheguei à tarde, já quase na hora de me arrumar, né, pro Réveillon. Nesse dia que eu vendi picolé, pra mim aquilo era normal, era parte da minha realidade. Mas no dia da maratona eu pensei assim, cara, olha as coisas que eu já passei
e vivia aquilo na maior felicidade. Eu consigo terminar essa maratona. Isso aqui não é a maior dificuldade que eu já tô passando, que eu já passei, né, ou que eu vou passar. É isso, eu segui em frente e concluí a maratona. O pessoal sempre fala que quando vê o vídeo chora, porque eu começo a chorar e foi uma coisa muito espontânea. Eu já estava meio abalado psicologicamente e não teve como segurar o choro, porque eu estava vivendo um momento importante, estava tendo uma pequena crise. E aí comecei a chorar. E aí todo mundo que assiste lá comenta: meu Deus, você fez eu chorar aqui. Por que você acha que a maratona mexe tanto emocionalmente também, hein? É uma prova que te leva ao extremo, né? Principalmente se você não tá tão bem condicionado, que era o meu caso. Eu acho que só quem faz uma maratona pra ter noção do que é uma maratona. 42 quilômetros é bastante coisa, exige muito da sua parte física, mas além do momento da prova, exige toda uma preparação, né? Então você passa meses se preparando para esse momento e quando chega ali, na verdade é um momento só de você aproveitar o momento, de você usar tudo que você treinou, né, para chegar àquele momento. Só que quando chega no quilômetro 30, que você já está mais de 2 horas correndo, às vezes 3 horas correndo, o corpo, mesmo você estando bem treinado, o corpo sente. Então a gente fala que a partir desse momento, às vezes é muito mais mental do que físico. Você precisa ter a cabeça muito focada, tipo assim, você tá cansado, mas tá todo mundo cansado também. Não tem ninguém que chega no quilômetro 30 e fala: meu Deus, como estou bem, vou sair correndo muito rápido aqui agora. A pessoa que tá ali, ela já tá cansada também. Então a gente fala que é uma prova que nesse momento o mental conta muito mais do que o físico. Porque se você for ouvir o seu corpo, você vai parar e vai falar assim: cara, não preciso mais disso aqui, sou doido, para aí, vai beber uma água, vai beber uma cerveja, sei lá. E aí nesse momento a prova acaba sendo muito mental e você traz para esse momento, para você conseguir concluir a prova, as dificuldades que você já passou no caminho, sabe? As barreiras que você já ultrapassou na sua vida, além do ciclo de treino, que é difícil, mas você traz, assim como eu trouxe essa coisa do picolé, você traz as coisas que você já passou na vida para você entender que aquele momento ali é difícil, mas que você já passou por coisas mais difíceis que isso e que você vai conseguir concluir esse desafio. Tem uma coisa muito forte de motivação, né? Muito, muito. Nessa maratona de Amsterdã, você usou essa experiência do picolé. Mas, no geral, assim, para continuar treinando, o que te motiva? Várias coisas, na verdade. Eu, já corro há bastante tempo, então eu tenho amigos na corrida que são de longa data também. E muitas vezes na correria do dia a dia, o único momento que a gente tem para estar junto é o momento que a gente está treinando. Porque um tem filho, o outro faz faculdade, o outro trabalha o dia inteiro. Então, aquele pequeno momento do dia, às vezes é o momento que tem para todo mundo estar junto, tá na resenha, tá conversando, a gente tá correndo ali, tá trocando ideia. Então, esse é um fator, você poder estar junto com as pessoas que você gosta ali, fazendo o que vocês gostam juntos, sabe? Isso é bem legal. Isso é uma coisa que motiva bastante. A questão tanto da saúde física quanto da saúde mental. Quando eu era mais novo, eu pensava em, eu quero fazer bem uma prova, eu quero ganhar uma medalha. Hoje em dia é uma motivação muito mais forte eu pensar que eu estou cuidando da minha saúde, que eu estou cuidando da minha saúde física, né, minha saúde mental, que hoje em dia está todo mundo meio cansado, está todo mundo estressado e acaba que o esporte ele é uma grande válvula de escape, né, uma oportunidade de você se manter são. Pensar na saúde também é uma coisa que me motiva muito a seguir fazendo os treinos todos os dias. Tem os desafios também, como esse. Se você se inscreve numa maratona, você vai ter que treinar. Não tem jeito. Você já se inscreveu, vai lá para Paris. Você não vai treinar? Vai ter que treinar, senão você vai chegar lá e vai fazer feio. Então isso é uma grande motivação também. Você estuda pedagogia e tem como objetivo atuar na alfabetização de adultos na Rocinha. Eu queria saber como estão esses planos e como você concilia isso tudo com outros trabalhos que você faz, né? Eu vi que você tem uma parceria com a marca de esporte, você é embaixador de iniciativa da União Europeia, criador de conteúdo digital. É bastante coisa, né? Tem que correr mesmo, que é muita coisa. Ainda bem, tá tudo indo muito bem. Às vezes é meio complicado porque, o ideal seria o quê? A gente ter uma coisa, né? Porque a gente pudesse focar e dar toda a atenção para aquilo. Só que não é o meu caso. Eu adoro correr, eu amo estudar e gosto da área que eu tô estudando. Como você disse, é um grande objetivo meu. E eu tenho que trabalhar também. Então, assim, são coisas que a gente tem que ir ajustando no dia a dia.
Mas, assim, tá indo tudo certo. Eu sempre falo assim, cara, às vezes é cansativo, às vezes a gente chega no final do dia exausto e não conseguiu dar conta, às vezes, de tudo que tinha para fazer no dia, vai ter que deixar pro dia seguinte, então já tem que começar o dia mais cedo e na correria. Mas eu sempre falo assim, cara, eu não posso reclamar porque essa vida que eu tô tendo agora é a vida que lá atrás eu sonhava em ter. Né, de estar conseguindo entrar na faculdade, que eu fui a primeira pessoa da minha família assim, a entrar numa universidade federal, então é uma grande conquista tanto para mim quanto para toda a rede de apoio que eu tive durante o tempo em que eu estava me preparando, né, na escola e tudo mais. Eu estou fazendo algo que eu sempre quis fazer, eu sempre tive muito apoio dos meus professores para eu chegar onde eu cheguei, para eu conseguir chegar na universidade, e isso trouxe para mim uma vontade de poder fazer por alguém um dia, por algum jovem um dia, ou no caso agora por algum adulto, o que os professores tinham feito por mim, porque com certeza eles foram uma peça fundamental na minha vida. Então eu falei assim, cara, imagina eu poder um dia mudar a vida de alguém assim como esses caras e essas mulheres mudaram a minha vida. Então isso passou a ser um grande objetivo assim de vida, e eu sempre gostei do ambiente escolar, sempre tive facilidade para ensinar os meus colegas, então eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida. E eu quis estudar para trabalhar com educação de jovens e adultos porque, no início, o meu objetivo era o quê? Quero ajudar jovens a chegar na universidade. Mas quando eu participei do BBB, né, em 2019, então eu acabei ficando um tempinho afastado da faculdade. E nesse tempo eu tive mais oportunidade de olhar as pessoas ao meu redor, de entender melhor a minha realidade. E eu vi que tinha muita gente que era próxima a mim, inclusive gente da minha própria família, que já era adolescente, adulto e que ainda não sabia ler e escrever, e como isso impactava na vida dessas pessoas, às vezes você vai no mercado e não sabe quanto você tem que receber de troco, então você tem que pegar um ônibus para determinado lugar e você não sabe o que está escrito. Essas pequenas coisinhas assim que vão minando a vida de uma pessoa. Aí eu comecei a refletir sobre isso, né? Eu falei, caraca, que difícil que é isso. E aí eu pensei, como é que eu vou ajudar os meus a chegarem na universidade se tem alguns que não estão, nem conseguindo o mais elementar ali para poder ter uma vida digna. E aí eu saí de biologia e fiz o Enem de novo para entrar para a pedagogia com o objetivo de trabalhar com educação de jovens e adultos, de trabalhar com alfabetização. E sobre o meu trabalho, fico muito feliz de poder usar hoje as redes sociais para criar um conteúdo legal, né? Eu moro aqui na Rocinha, estudo, faço esporte, então eu baseio muito meu conteúdo nas minhas vivências aqui na comunidade, né? Para tentar falar sobre preconceito, estereótipos, estigmas que existem sobre o que é a favela, quem são as pessoas que moram aqui. Gosto também de falar bastante sobre educação, sobre esporte, que são coisas que estão, de fato, muito presentes na minha vida. É corrido, mas eu não tenho do que reclamar, sabe? Então, para terminar, Danley, eu quero saber que dicas você dá para quem quer entrar na corrida. Cara, para quem quer entrar na corrida, as pessoas sempre me perguntam isso. Eu falo assim, cara, eu acho que as pessoas têm que começar a fazer alguma atividade física, todo mundo. Independente se é corrida ou não. A questão é que a corrida é uma coisa muito democrática, né? Você tem um tênis, você calça ele no pé, você sai para caminhar. E assim, você não precisa chegar correndo super rápido, que nem você falou assim, quem te vê na internet pensa que você é atleta profissional. Mas quem tá começando não precisa chegar num nível ótimo. Você pode começar caminhando, dando umas corridinhas, e aos poucos você vai evoluindo, sabe? Durante todo esse tempo eu acompanhei o processo de várias pessoas que começaram no esporte e começaram bem do começo mesmo e que evoluíram bastante. Hoje são apaixonados pela corrida, que praticam, que fazem várias provas, e é muito legal acompanhar esse processo e ver que as pessoas vão se apaixonando de fato pelo esporte, porque quem olha de fora, olha e fala assim, cara, esse cara é maluco, ele acorda às 5 horas da manhã para ir correr. Mas eu faço isso porque eu já entendi o quanto isso é legal. Quando você começa, você vê que é legal, você vê que é bom para a sua saúde, você vê que é bom porque você aumenta o seu ciclo de amigos, e são amizades muitas vezes, né, que são positivas, que trazem coisas legais para a sua vida. A dica que eu tenho é começa devagarzinho, vai entendendo o seu corpo, como é que ele funciona, e quando tiver a oportunidade, participa de uma prova de corrida, mesmo que você comece caminhando, vá devagarzinho ali, para você ter noção do que é viver esse momento, que é fazer uma prova, que é participar de um evento de corrida, onde está todo mundo ali na mesma energia, todo mundo buscando mais saúde, todo mundo buscando o prazer que o esporte traz. Quem participa, é muito difícil que não
não volte a fazer, sabe? Quem participa de uma corrida assim fala, caraca, isso aqui é legal pra caramba. Então vai aí, continua fazendo, vai buscando melhoria. E é assim, eu acho que o importante é começar. E óbvio, se não quiser a corrida, se você gosta de outra coisa, dança, você gosta de nadar, eu acho que o importante é começar, a gente buscar, fazendo uma atividade física e buscar bons hábitos para a nossa saúde e para a nossa vida, o bem-estar de uma forma geral. Maravilha, Darley, super obrigada por ter contado sua história aqui e ter dado essas dicas pra gente. Eu que agradeço. Se você gostou deste episódio, eu te convido a ouvir outras edições, porque tem muito papo bom sobre todos os assuntos. Sem exagero. Para quem gosta de manter o corpo em movimento, eu indico ouvir a entrevista com o especialista em bem-estar Márcio Atala, que dá dicas valiosas de como engrenar na atividade física. Ele sugere pequenos ajustes no dia a dia que vão fazer toda a diferença. A gente ouviu também a bailarina e professora de dança Isa Zedron, criadora da Boate Class, sobre o poder da dança e do rebolado. E a gente falou também com o personal trainer Márcio Lui, que é conhecido nas redes por cuidar do treino de famosos, como Sabrina Sato, Adriane Galisteu, Yasmin Brunet, Alessandra Ambrosio. Em plataformas de áudio como o Spotify e o Deezer e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. Até semana que vem!